Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência, ao lado do meu grande amigo Vai no Leandro. soquinho de novo? Ah, boa, Como é que garoto. você tá, Soquinho Leandrão? virou marca registrada, Ô, meu, rapaz. Tá virou louco. marca Agora não cai mais registrada. nada, hein? Não Já cai tá no mais nada. Estamos em estamos... um outro cenário, na verdade já utilizamos já, mas estamos aqui novamente. na Agradecer, FIP, né? agradecer em especial ao Dr. Sérgio, né? Novamente. Puxa, de coração, Dr. Sérgio, obrigado. Isso aí. Foi pela oportunidade, né, Leandrão? A Muito gente bom. conseguindo aí conquistar bastante coisas com o trabalho, pô, e obrigado Isso você aí. também, Leandrão. Tem sem Obrigado você por palavras. estar aqui. Que Nossa, é uma alegria te ver aqui hoje. Sério, você chegou super cedo, tá bem legal. Mas vamos lá, vamos seguir. Apresenta a nossa Não, ilustre convidada. a nossa De alta convidada relevância. de alta relevância. Nossa, E olha tá que eu descobri hoje, vamos lá. praticamente, um palavra trabalho, boa? e eu posso dizer com uma nova palavra que eu não O sabia. seu vocabulário? Você deixou o seu vocabulário mais rico? Muito mais Que rico. lindo, né? Você vê, o semeando é uma coisa Não, semeando maravilhosa. praticamente é experiência, né? É? E eu tô aqui com a doutora Mari, né? Mariana. Sendo mais preciso, que é o nome que nós precisamos falar, Mariana Moisés Oliveira, cientificamente como Moisés Oliveira. Certo, Mari? Isso aí. E a Mari é geneticista. Nossa, falou certo. Que olha que Que treinamos orgulho de antes. você, cara. Isso aí. Mari, tudo bem, Mari? Tudo bem, gente? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer falar um pouco do meu trabalho, dessa palavra difícil aí. Vocês vão ver que de difícil, na verdade, não tem nada. Tudo muito simples. Não, mas obrigado, Prazer Mari. estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado mesmo. Pra gente é muito importante, viu, Mari? Ainda mais, como eu e o Leandro, a gente sempre enfatiza, não somos na área da saúde, mas somos pessoas que estamos aqui para fazer um projeto da qual nós amamos, né? Servir ao próximo. E Mari, achei muito. A gente tava dando uma olhadinha antes da gente preparar, conversando bastante, mas queria saber um pouquinho sobre sua trajetória, o que levou você a focar em pesquisa genética, né? E como que foi sua jornada profissional até aqui? Muito bem. Eu acho que antes de falar da genética em si, eu sempre tive muito claro para mim que eu queria ser cientista. Eu acho que a genética foi um pouco secundária, assim, que apareceu mais lá na faculdade, mas quando eu penso, quando que eu fui me interessar por esse tipo de atividade que eu faço hoje, que vai muito além da genética, se a gente for pensar de forma mais ampla, né? Desde que eu era criança, assim, eu acho que meus pais tiveram um ótimo trabalho de detectar ali um padrão de pessoa que gosta de detalhes, um raciocínio lógico, umas esquisitices de vez em quando. Todos somos. Né, Pablo? Não, eu vou compartilhar uma coisa com a Mari, gente, legal, que a Mari... Não vem entregar as Não, coisas, a não. Mari, ela não está com óculos que eu gostei muito, né, Eu Mari? fico com mais cara de cientista. Poxa, né? você tem Com que mais ver o cara de óculos da Mari, um Olha lá, óculos olha lá. diferenciado. lá, Posso pegar, lá. Mari, aqui? Por favor. Olha só o Aí óculos da... sim. É um dos. Olha que óculos chique. E Então, a gente agora eu já começou- entendi. Você se identificou bem. Olha só. Por quê? Agora Que a Mari óculos- cientista Ah, chegou. eu quero um também. Agora chegou. Ah, Vini. Falta- Ô, Vini. Pô, caramba, Vini. Fiquei sem Faltou, né? óculos, cara. Mas muito Não, mas top. não pode ser desse aí, Vini, que você tem. Tem que ser Tem que ser estiloso. colorido. Não, você é louco. Ele tá muito antiquado. Mas o óculos sim, já dá uma diferença Já. em nós, né, Mari? Já traz o Já traz um ar doutora diferente. Mariana, né? Aqui, ó. Chegou. Então, você sabe que eu recrutei o Pablo por causa do óculos, mas aí na hora que ele começou a falar, eu falei, nossa, enganou, você não é assim, não. Brincadeira, Pablo. Eu sei, Leandro. Ô, Mari, eu sei que você vai continuar falando um pouco da trajetória, mas, e aí vou fazer uma outra pergunta só para você entrar. O que é a genética? Sendo mais precisa até para uma pessoa que, puxa, talvez foi olhar a primeira vez ali. Muito bem. Quando a gente olha para os seres vivos, né, para a vida no planeta Terra, uma coisa em comum é o código genético, né? Todos os seres vivos, eles têm uma base genética. Nós temos o DNA como um fator de hereditariedade que é passado entre as várias gerações, né? Eu sou especializada em genética humana, mas dentro do campo da genética vai ter geneticista para todo gosto. Vai ter gente que gosta
da genética das plantas, de espécies de animais específicos, de bactérias, né? Frutas. Claro, que vai ter um outro padrão genético completamente diferente da gente. Mas é muito interessante que o código da genética ele vai ser igual, né? São as mesmas letrinhas que são combinadas em sequências específicas que determinam o que as células vão produzir. E o que as células vão produzir determinam o que essas células vão fazer. E o que as células vão fazer é o que fazem o nosso corpo funcionar, né? Uhum. Então, se a gente for para um lado um pouco egocentrista, para o meu lado aqui, do que é genética, ela é a base de tudo, ela é a base da vida. Nesse código, que é essa combinação de várias letrinhas, que a gente vai ter a determinação de como os nossos corpos vão ser, de como eles vão se comportar. Então, tem base genética por trás de tudo. Para algumas coisas, a genética é determinante e para outras ela é só um fatorzinho ali a mais, dentre muitos outros, né? Uhum. Como, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, enfim. E aí também tem a base genética das doenças, que é o que eu mais trabalho, né? Como eu sou da área da saúde, eu estudo como que os nossos genes, então como que o nosso genoma, o nosso conteúdo genético está associado com as doenças que a gente pode vir a manifestar ao longo da vida ou as nossas características que a gente já nasce com ela. Então, legal. aí que a genética entra na saúde. Nossa, interessante. Nossa, que interessante. E sobre essa questão da genética, que a Mari disse, sobre a questão, né, da variedade, né, de estudos sobre a genética, eu tive um episódio recente, né? Estou tentando aperfeiçoar o meu inglês, né? Então, que eu vou precisar. Então, em uma das aulas, né, surgiu a dúvida minha e do professor como é que falava berinjela em inglês, né? E a gente chegou no eggplant. Eggplant. Isso aí. Aí, mas por que eggplant? Né? Aí a gente foi pesquisar. É porque, originalmente, né, a berinjela, ela parecia um ovo. Então, uma planta de ovo. Sim. E aí, com a genética da agricultura, ela tomou uma outra forma. E a gente pesquisou aí, acabou vendo a banana, como que era a banana e como que ela é hoje, né? Essa banana que a gente consome hoje, não tem nada a ver com a banana pré-histórica, digamos assim, né? Então, a genética tem esse lado até econômico, né? Interessante. De melhorar a produção, melhorar enfim, muito curioso. Assim, vem uma curiosidade. É bastante interessante você trazer isso, porque uma das principais ferramentas que eu uso dentro das nossas linhas de pesquisa é engenharia genética, né? A manipulação genética de células, enfim. É uma das coisas que a gente faz dentro do nosso laboratório. Quando a gente fala das técnicas mais recentes dentro disso, né? Teve uma que foi uma explosão que até ganhou Nobel há alguns anos atrás, que é a técnica de CRISPR. E quando a gente fala dessa técnica, todo mundo fala, nossa, deve ser uma coisa muito diferente. Mas, na verdade, a técnica de CRISPR, ela é só mais uma metodologia de engenharia genética, né? E quando a gente olha para o histórico de manipulação genética na humanidade, a gente começa com isso que o Leandro trouxe. As pessoas tentando melhorar comidas, né? Então, tem aí a berinjela, né? Que era algo pequenininho e hoje temos algo que dá para a família inteira comer já, né? Exato. E ela era assim realmente, saía do caule assim, era uma redondinha, assim, era um negocinho assim, ó. Para fazer aquela lasanha de berinjela que você gosta, irmão, tinha que ser a floresta inteira de eggplant. Tem os incas também, que é sempre o exemplo que eu mais gosto, porque eles já faziam engenharia genética do jeito deles há milhares de anos, né? Que era brincando com degraus de altitude. Sim. Né? Então, já era uma forma de se selecionar a cor do milho, enfim, todos os padrões daquele milho, daquelas batatas, né? Que tem centenas de cores no Peru.
Então, hoje, o que a gente faz em ciência é sempre uma jornada que começou há muito tempo atrás, né? E as gerações, elas vão deixando para as próximas, não só os genes, mas também a nossa cultura. E dentro da cultura, Experiência. a gente tem a ciência. Ótimo. E até sobre a longevidade também, Mari, acredito que pode ter uma influência muito grande, né, na genética e por você também trabalhar diretamente com isso, você poderia trazer um pouquinho para a gente como que a genética ela influencia na longevidade e como a gente tem visto também, né, Mari, muitas pessoas vivendo muito mais, a gente tem visto a população Essa cuidando, relação né? direta, né? Da genética com a terceira idade, com a Exatamente. longevidade, com a Uhum. saúde, etc. Isso tem tudo a ver, né? Porque quando a gente pensa em longevidade, a gente pensa em saúde, né? Então, Uhum. pessoas longevas são pessoas que tiveram menos problemas de saúde, né? E como eu falei, as nossas doenças, elas têm uma base genética. Quais são os tipos de doença que geralmente estão mais ligados com o envelhecimento? São doenças neurodegenerativas e as doenças cardiovasculares, certo? Uhum. Então, esses dois tipos de doença, eles são muito comuns. E toda vez que a gente fala em doença comum, essa base genética, ela não vai ser determinante para o aparecimento da doença. Ela vai ser só mais um fator que vai interagir com o ambiente, ou seja, com os nossos hábitos que a gente foi É como exposto. se fosse um aditivo, né? Isso, é um fator dentro de algo bastante complexo. Tanto que o nome científico da base genética dessas doenças comuns é um fator complexo, uma herança que é complexa porque ela depende da interação entre gene e ambiente. Então, se você for pensar na base genética da longevidade, ela vai ter muito a ver com a base genética dessas doenças, que são as que mais acometem as pessoas ao longo do envelhecimento. Sim. Então, se a pessoa tem um baixo risco genético para doenças neurodegenerativas e doenças que são as cardiovasculares, ela já vai ter uma base genética também para longevidade. Vão ser coisas que vão estar misturadas ali, né? Uhum. E aí, nesse aspecto, quando a gente fala de envelhecimento, a gente não está falando aqui de estética, não é Sim. a pele, né? Mas é o organismo como um todo em envelhecer. E esses dois tipos de doenças, sendo mais comuns ao longo do envelhecimento, vão ser os que também vão ter mais ligação com as bases genéticas da longevidade também. Você sabe que hoje é muito curioso. Eu fui fazer, como todos sabem, do canal, fiz bariátrica, né, de gordaço, eu fiquei bonitinho. Né? Bonitão. E eu faço acompanhamento. Né? Já são 6 anos da cirurgia, né? Então todo ano eu faço um acompanhamento. Então eu faço exames, etc, etc. E em uma dessas oportunidades, esse ano, eu fui fazer um exame de sangue, né? Olhou? Até falei, não quer tirar mais? Porque ele tirou uns 10 tubinhos. Aí eu falei o seguinte, aí eu vi lá um exame de genética, o Genera, alguma coisa assim. E eu fiz. Tirei 10 tubinhos, tira 11. Tinha mais um. Esse um eu quase desmaiei, mas tudo certo. E é muito interessante, porque ele já traz algumas linhas do que, olha, lógico, ali não é uma resposta de que, olha, você vai ter isso, mas olha, atenção, a sua carga genética, os seus radicais já indicam determinada coisa, então, cuidado. E assim, e do que falou ali, eu posso até pegar aqui com calma, quando você estiver falando, eu trago essa informação. E faz tudo a ver com o que eu tenho. A minha dificuldade que eu tinha de metabolismo. Então, assim, traz umas respostas, não é determinante, porque outros fatores são essenciais para esse jogo complexo da vida, né? Mas já é um indicativo de que, olha, você seguir aqui, a chance de dar ruim é muito grande. Então, tenta fazer alguma coisa diferente. Então, eu achei fantástico esse exame e aconselho todos a fazer. Até a Jo, minha esposa, ela teve um desafio com... Foi uma suspeita de câncer de mama e ela fez para saber se na família dela também poderia ter o risco, né?
E você me Então, falou agora, eu lembrei agora disso. então, veja que mesmo quando a gente não está falando diretamente de longevidade, a genética e esses exames de detecção de risco genético aumentado ou não para determinadas doenças, que não necessariamente estão ligadas com o envelhecimento, já traz para gente Uhum. uma perspectiva maior de envelhecer bem. Entendi, né? Por entendi. quê? Quando você detecta que você tem um risco genético aumentado para uma doença, a primeira coisa que você tem que pensar, risco não é destino, né? Então, se eu Interessante. tenho um risco genético aumentado, é um risco. Isso não quer dizer que eu vá ter. E como que eu previno? Mudando meus hábitos. Tentando evitar exposições de risco. E isso é a base da medicina de precisão, que é a medicina individualizada, em que, com base no perfil do paciente, e nesse caso, o perfil genético do paciente, que é o que tem mais único naquela pessoa, é o genoma dela, que é só dela, né? Qual é o nome? É o que, doutora? O Genoma. Genoma. O genoma é a mesma coisa que O RG da pessoa? total dos seus genes, Sim. do seu código genético. Uhum. Então, com base no seu material genético, que ele inteiro chama genoma, predizer quais são os seus riscos específicos, que são só seus, né? E é claro que isso pode ser herdável? Pode, mas não necessariamente. E aí vem a diferença entre genético e hereditário. Nem tudo que é genético é hereditário, nem tudo que é... e vice-versa, né? Porque se você for pensar em doenças genéticas, as mutações associadas a elas podem ter aparecido pela primeira vez naquela pessoa. E nesse caso, não é hereditário, mas mesmo assim tem uma base genética. Doutor, e aí, quando você faz essa análise genética da sua vida, consegue contemplar praticamente todo tipo de doença, ou você só vai descobrir coisas genéticas se tiver sinais? Porque, um exemplo, a minha esposa, né, ela acabou indo, que foi uma mastite mal curada, olha só, a Larinha, minha filha, ficou um leite empedrado, e isso foi acusado depois de 4 anos, olha só que loucura. E aí eles fizeram todos os testes porque foi um indício. Mas a gente só descobre isso através de algum indício, ou a pessoa pode fazer um exame de sangue, aproveitar. E, gente, eu quero saber aí quais todas as doenças talvez que eu possa ter. É assim que funciona, doutora? É uma ótima pergunta. Sim, você pode fazer um teste genético porque você tem uma queixa, uma indicação de que você possa ter uma doença. Tá. Ou você pode fazer um teste mais amplo ou direcionado para algum tipo de doença que você sabe que é frequente na sua própria família. Então, que você, de uma certa forma, sabe que geneticamente ou hereditariamente você pode ter um risco aumentado. Geralmente e aí diabetes, essas coisas, o pessoal fala, né? Exatamente. Isso. E aí você faz para aquela doença que você acha que você pode ter mais risco. Entendi. Ou então não. Tem alguns testes que eles são mais gerais, né? E é claro que isso quais as doenças que vão parar ali naquele teste vai depender do conhecimento humano, né? Dos avanços da ciência nas bases genéticas das doenças de forma geral. E uma coisa também que é bastante importante de ressaltar é que esses modelos estatísticos de predição genética, eles vão ser muito enviesados pela ancestralidade. Meu Deus do céu, que coisa difícil. Não é. É o seguinte, quando você olha para os maiores estudos que já foram feitos sobre a base genética das doenças, então vamos pensar assim, base genética da diabetes, tá? Geralmente, eles são feitos em países e populações brancas. E quando eu falo brancas, eu tô falando brancas no mundo, né? Sim. Porque nós somos latino-americanos e Sim. perante ao mundo, nós não somos brancos. E quando você pensa nesses estudos, eles vão traduzir o risco dessas populações específicas. Não necessariamente isso se traduz para outras populações de ancestralidades diferentes.
como eu falei, nós, como latino-americanos, nós temos uma miscigenação muito única, né? E isso é muito difícil da gente incorporar nesses cálculos de predição de risco genético. Então, tem que se ter algum tipo de cuidado na interpretação também, né? Que não é porque deu um maior risco na população, não sei, italiana, que isso também pode ser extrapolado para os brasileiros de forma geral, né? Entendi. Então, sempre é bom ter o apoio de um geneticista ou de qualquer outro profissional da saúde que consiga dar um aconselhamento genético na hora de interpretar esses exames para que não haja um pânico desnecessário, né? E sempre, mais uma vez, lembrar que risco não é destino. Até porque a nossa miscigenação é muito grande, né? É bem diferente de alguns outros povos, né? Porque a gente tem, geralmente nós vemos, né? No mundo, né? A maior, sei lá, colônia japonesa fora, né? É no Brasil. É no Brasil. Então a nossa miscigenação é muito grande, né? São Paulo é um hub de miscigenação absurdo, né? Mas se você for pensar na base genética da população brasileira, de forma geral, e aí eu não estou falando só da cidade de São Paulo, vai ser uma mistura de português, indígena e africanos, certo. de várias etnias diferentes, certo? E essa proporção, ela vai ser muito única para a nossa população. E é muito difícil de achar outros estudos. Tem vários estudos ainda incipientes, mas que cobrem uma amostra bem grande da nossa população. Mas a grande maioria dos resultados que a gente usa e que essas empresas que vendem esse tipo de serviço de predição genética usa, não são da população brasileira, são de outras populações. Então, sempre que a gente for interpretar isso, tem que ter bastante cuidado. Inclusive, nesses exames de sangue que você faz hoje em dia, eu dei o exemplo do Genera, tá? Mas tem vários hoje. Sempre quando você clica nos seus resultados, né? Ele vem com texto explicando toda essa incidência, tudo isso. Mas ele fala que você tem alguns riscos, né? Então, para você ter uma atenção, que nem eu achei curiosa, né? Gota. Essa é tudo isso, aqui, ó, sai. Doença intestinal inflamatória, né? Doença de Alzheimer. Quando eu via de Alzheimer, eu lembro, meu pai teve Alzheimer. Ele sofreu com esse problema. Então, lógico, diabetes tipo 1, eu estava pré-diabético antes da cirurgia bariátrica, hoje aparentemente deu uma resolvida. Mas você vê que, assim, faz algum sentido, certo? Sim. Então, eu acredito o seguinte, tem muitas pessoas que são ao avesso ao estudo, sei lá, né, a pesquisa, né? Eu não. Eu aprendi com o Sérgio que ser um pesquisador é uma paixão. Quando você estava falando, eu ouvi nessa cadeira o Sérgio falar com a mesma paixão sobre a pesquisa. Não quis te interromper, porque, né? E no caso dele, ele se motivou em pesquisar por conta de um falecimento de um ente querido, né? E que ele queria estudar o porquê daquele mal que aquele ente querido teve. E em cima disso, ele foi estudando. E aí, é lógico, de um estudo que ele queria em tal área, acabou indo para outra e a vida é assim. E hoje ele ajudou milhares de pessoas estudando o sono. Assim como você vai ajudar milhares de pessoas, né, ao estudo neurológico. E a vida é assim, e segue. E aí até trazendo, né, o que você trouxe, o Leandro, que eu achei muito legal, sobre o sono, né? Doutor Sérgio, que teve a oportunidade também de compartilhar conosco algumas informações bem legais. Mas o que você... Né, a gente sabe que você desenvolveu, né, um estudo sobre genética do sono, né, Mari? Qual que é a importância que você vê de uma boa noite de sono para a saúde, né? Trazendo um pouco da genética, o que isso pode refletir? Conta um pouquinho para nós também. Então, o sono, assim como todas os traços que a gente tem ao longo da nossa vida, ele também vai ter uma base genética, né? Então, os padrões de sono, eles também têm uma base genética como um dos vários fatores, porque também é um tipo de herança complexa, né? Que também vai ter a interação entre genes e ambiente.
Uma das coisas que a gente notou nos nossos estudos é que quando a gente olha especificamente para o risco genético de insônia e de depressão, isso está muito ligado. Então, pessoas que têm um risco genético aumentado para insônia tendem a também ter um risco genético aumentado para depressão. E se eu sei disso antes dessas doenças se manifestarem, eu preciso prevenir. Ou, mais ainda, se algum profissional da saúde se deparar com uma pessoa com alguma dessas duas doenças, ou depressão ou insônia, deve-se ficar muito atento A correlação. à outra, a essa comorbidade, né? Que é essa associação entre duas doenças, né? Que a gente chama. Para quê? Para prevenir. Então, vejam que também nesses aspectos, a genética, o papel principal que ela pode ter e pode, de fato, mudar a nossa vida é de prevenção. É prever para prevenir. Então, se eu prevejo que eu tenho um risco aumentado, é aí que eu posso prevenir. É tentar identificar alguns sinais, Mari, principalmente sobre insônia, depressão. E aí, perdão, Mari, te cortando, é porque você vai falando, eu lembrei de uma pergunta também aqui. Papo bom é assim. A gente Fica tranquilo, jogador caro. Tá tudo porque ela vai certo. falando, a gente vai, né? Depois A mente volta. vai voando. Quando a Vai. conversa é boa, flui, né? Porque, Bora Mari, um lá. exemplo, é até interessante que sobre genética, é difícil você até se julgar, né? Porque muitas vezes você já nasce com, que nem o Salem falou. O Dr. Salem. Dr. Salem. Ele trouxe que muitas vezes é genético a pessoa ela ter metabolismo mais lento. É isso. Né? E às vezes a pessoa não consegue emagrecer, aí chega o fulano e fala, vagabundo, Aí, ó. não faz exercício. Verdade. Entendeu? Então você muitas vezes para até um Sim. pouco de se julgar, né, o Mari? Porque é genético, muitas vezes você nasce, que nem você falou, dá para trabalhar, mas pode continuar, Mari. É algo nessa mesma linha. Existem fatores genéticos que interferem em como vai ser o nosso metabolismo, né? E o nosso metabolismo vai interferir em tudo na nossa vida, né? O momento que a gente sente fome, se a gente dorme bem ou não, né? Tudo Ansiedade, isso tem uma base no metabolismo. Então, mais uma vez, os fatores genéticos, eles vão ser mais um fator de um sistema extremamente complexo e que muda com o tempo, né? Porque o nosso corpo muda com o tempo também. Mas ele é um fator que deve sim ser considerado. E mais do que isso, se você faz um levantamento de quais riscos genéticos que você tem de forma precoce, mais uma vez, o mais importante é você prevenir. Ou para doenças que você vê que podem estar começando a pipocar e você nem tinha prestado atenção, ou para coisas que podem vir a acontecer no futuro ou não. E melhor que não, né? Sim. Mas aí é que você pode ficar esperto para que elas não venham a se manifestar. E aí é aquela coisa que a gente batalha com o nosso projeto, né? É o que eu sempre falo, um voo não vai do ponto A ao ponto B sem fazer alterações, né? Conforme a altitude, conforme tempo, conforme clima, etc, etc. A gente nunca imagina que um avião vá voar em linha reta o tempo todo, né? Tem literalmente vida, altos e baixos, né? E a nossa vida, ela tem um grande fator a mais além desse, que eu considero um fator mais técnico, né? Objetivo, né? Tem o fator subjetivo. Tem as perdas que acontecem ao seu redor, tem questões socioeconômicas. Então, tantas coisas que influenciam em você ter uma boa alimentação ou não. Então, a gente fala assim, não, o meu fator genético fala para eu comer bonitinho. É caro comer bonitinho. Com certeza. Né? Então, você não sabe se você, Com né? certeza. Vai... Então, tem tanta coisa... Tem muitas coisas que a gente não consegue controlar, né? Perfeito. Então, tem eventos extremamente traumáticos que a gente é exposto ao longo da vida. Morar em São Paulo, às vezes, é uma necessidade, porque é aqui que tem emprego, porque é aqui que tem
coisas para fazer de lazer. Mas aqui também tem o burnout, né? Mas aqui A também ansiedade tem a das coisas não sociedade acontecerem. 24/7, tem um ar extremamente poluído, verdade. que são fatores ambientais que a gente não tem como lutar contra. A gente Exato. só fala, tá bom, E Só a gente vai. acaba... né? Agora, Mari, como que funciona para chegar até você? Porque o que acontece? Em que momento a pessoa, a gente sabe que ela pode ter sinais. Sinais de uma dificuldade, talvez, do metabolismo. A pessoa, ela já tem, provavelmente, alguma depressão ou geneticamente, ou constituída na vida e tudo. Mas como que a pessoa ela chega até você, Mária? Porque é através do médico que te procura? Como que a pessoa consegue entender se é genético ou não? Você está querendo dizer em relação a um geneticista em si. Exatamente, Porque é um eu acho que no geneticista. caso dela, ela é uma pesquisadora. Então, ela está municiando os demais colegas de trabalho com informações e pesquisas. É isso aí. Agora, eu não sei se tem como a gente procurar um geneticista. Um geneticista. Opa, é uma... Então, vamos por partes, né? Certo. Eu sou pesquisadora, eu não atendo pacientes, o meu trabalho, como o Leandro bem disse, é tentar pensar no futuro, para onde que a ciência pode caminhar para melhorar a vida das pessoas no futuro, para que os profissionais da saúde que lidam com as pessoas tenham munições para que a gente melhore o jeito que a gente encara a saúde. Todo mundo falou assim, pensou que já ia passar com ela. Por isso que eu já vim, já dei a letra, porque, entendeu? Deixa eu já explicar o caminho certo. Porque já tá aumentando a expectativa. Exato. Mas existe dentro do campo da medicina, existe a especialidade geneticista clínico, que são médicos geneticistas que sim atendem em seus consultórios, enfim, pessoas que têm demanda sobre genética. E aí pode ser tanto síndromes genéticas raras, como também doenças comuns como a base genética, como vários tipos de câncer, por exemplo, que é a oncogenética, que é uma outra área super interessante em saúde. Aqui eu vou te falar, se a gente for bater no papo, é igual do Sérgio, fica 5 horas e ele... E você vai conhecendo praticamente geneticista, você não sabia que existia, quando a gente mesmo conversou. E aí você vai descobrindo até, Mari, como que a nossa vida ela tem muita relação com família, de onde viemos, né? Sobre pais e todas as coisas. Agora eu vou te interromper, porque já que a gente entrou nesse tema de pesquisa, aqui no bate-papo né? Estava conversando com a Mariana, a doutora Mariana, ilustríssima Mariana. De óculos. Moisés Oliveira. Com óculos tem que chamar só de doutor. Aí já... Enfim, porque você colocou na pauta aqui sem hora. Não, Mas, eu vou riscar. Doutora Mariana. É liturgia do cargo. Liturgia do cargo. Estou muito habituado à liturgia do cargo. Você tá, Leandro? Muito. Se eu for lá no STF, tem um ministro, eu não vou falar quem é, que se eu não falar de forma litúrgica, ele manda eu sair de lá. Mas tudo bem. A pesquisa, né? Quais os objetivos, impacto das pesquisas, né? O tal do CRISPR, né? E aquilo que você estava contando para mim ali nos bastidores, né? Que você está sendo uma desenvolvedora de neurônios, como seria isso? Nós teremos um mercado de neurônios? Vender neurônio na feira? Não sei. Quem sabe? O mundo tá muito... Se quiser explicar um pouquinho o neurônio e depois entrar, né? Vai ficar tranquilo. Mais uma vez, vamos por partes. Vamos por partes. É o seguinte, a minha linha de pesquisa, ela é sobre síndromes genéticas raras que envolvem o neurodesenvolvimento, então, que afetam a forma como o nosso cérebro se desenvolve. E uma das ferramentas que eu tenho de fazer esse tipo de estudo ferramentas de engenharia genética, como a gente já falou aqui na história da berinjela, para manipular genes. E como é que eu faço uso dessas técnicas? Eu crio modelos, então eu crio sistemas para que eu consiga estudar síndromes genéticas raras. Como o foco da minha pesquisa no contexto dessas síndromes é o cérebro,
Eu não vou pegar um pedaço de cérebro das pessoas com essas síndromes, porque não seria uma coisa viável, certo? Certo. São amostras inacessíveis. Então, eu preciso dar um jeito. Você Meu vê que jeito pesquisar científico o cérebro é complicado, porque, né? é muito complicado. Porque ou a pessoa Porque morreu e gente, você não consegue fazer todos os experimentos, né? Tem alguns sistemas que é As mais pesquisas, fácil né? de estudar, por exemplo, sistema imune. É só pegar o sangue. Hematológico. É só pegar o sangue. Então, tem mais acessibilidade nas amostras vindas das pessoas. Perfeito. Doenças neurológicas, não, né? E outras também. Então, a gente, como cientista, tem que dar um jeito, né? E a gente adora dar um jeito nas coisas. E o jeito que a gente usa é usar células-tronco, que são células que têm o potencial de se diferenciar, ou seja, de virar qualquer outro tipo de célula dentro do nosso corpo. E a gente usa essas células para diferenciar em neurônios. E aí a gente faz neurônios. Então, tem protocolos específicos. Sim, fabrica neurônios. A gente fabrica neurônios dentro do laboratório. Tá faltando uns? Precisa de uns 1000. Pá. Então, tem essa perspectiva. Não é uma realidade hoje, mas existe essa perspectiva futura, que talvez essas mesmas técnicas que a gente use hoje sejam base para intervenções médicas de terapia gênica e celular. Eu fiz uma brincadeira, mas eu imagino assim, o problema que o meu pai passou com o Alzheimer, eu particularmente vivenciei o Alzheimer. É muito triste. Porque é como se a pessoa não estivesse ali. Ela está fisicamente ali, mas o olhar dela, você já vê que ela não está ali. Uhum. É como se ela estivesse em outro... Ela não te reconhece, ela te associa como alguém muito próximo, mas exatamente quem é, não. É muito triste. Uhum. Você, por exemplo, no meu caso, eu vi o meu pai assim. Uhum. Então é muito complicado. Então você imagina você numa situação dessa, a medicina evoluiu, etc., e consegue reativar alguma coisa do cérebro com uma técnica específica de inserção neural, por exemplo. Dentro especificamente do Alzheimer, existe uma ponte muito interessante entre sono e envelhecimento e genética. Dá pra gente juntar aqui essas três coisas só falando desse tema. Por quê? O Alzheimer também é uma doença comum, de base complexa, também vai ser uma interação entre genes e ambiente, só que no caso do Alzheimer, tem um gene específico que a gente sabe que tem uma carga muito importante, que tem um efeito muito importante, muito mais do que os outros. E até às vezes mais do que o ambiente. Ele age sozinho? Ele é determinante? Não. Mas é um risco muito alto, que é a ApoE. Não sei se vocês já ouviram falar nesse gene. Nunca ouvi. A ApoE é um gene APOE. ApoE. A ApoE é um gene que faz uma proteína que chama apolipoproteína. Ai, que nome horroroso, né? Nossa, parece até a coisa de criança, né? Apolipoproteína. Repetir. A apolipoproteína ela tem uma função no transporte de lipídios no nosso sangue, certo. Tá? E os lipídios, eles têm um lado ruim, né? Por causa das dislipidemias, colesterol alto, risco para as doenças cardiovasculares. Mas eles também têm um lado bom, porque o nosso cérebro precisa de lipídio para funcionar, né? Os nossos neurônios, eles são revestidos, as extensões dos nossos neurônios são revestidas por lipídio. E sem lipídio, o nosso cérebro não funciona. Então, a gente também precisa de lipídio. Então, se eu tenho variações específicas, que a gente já sabe quais são, ou seja, mutações específicas, em outras palavras, nesse gene da ApoE, eu já sei que isso é um risco muito grande para Alzheimer, que é o tal do alelo E4, que é uma das combinações de mutações dentro desse gene. E, curiosamente, a gente também sabe que as pessoas que têm esse alelo E4, que são essas mutações nesse gene que dão alto risco para Alzheimer, também têm um alto risco para alterações de sono e alterações nos padrões circadianos,
Então, as pessoas que têm essas mutações, além de terem um risco para Alzheimer, elas também têm um alto risco, um alto risco para ter esse ciclo de sono e vigília um pouco mais desorganizado, assim. E isso faz com que a doença progrida de forma mais rápida. Entendi. Então, é uma forma de a gente detectar quem são as pessoas que estão com risco maior e, através de cuidar da saúde do sono, prestar atenção nisso, caso a doença do Alzheimer venha a se manifestar, dar um cuidado mais focado na saúde do sono, para que a gente retarde o progresso, né, da doença. A minha avó também, no caso dela, não foi Alzheimer, ela teve demência senil, porque a idade de manifestação é um pouco mais tardia, mas eu também sei o quanto é difícil e todos os desafios, né, principalmente emocionais, né, Sim. que envolvem, né, ter uma pessoa com esse tipo de demanda dentro da nossa família. E aí, ao criar os neurônios, aí a partir dessa criação de neurônios, você consegue fazer as suas pesquisas. A gente consegue fazer as nossas pesquisas. Ótimo. Se a gente vai conseguir... Não, eu só parei nas pesquisas. Para dentro do cérebro das pessoas. Eu só cheguei nas pesquisas. Talvez um dia, e eu espero que sim. Falei mais nada. Só falei das pesquisas. Mas voltar isso para dentro da cabeça das pessoas ainda não é uma realidade. Mas a gente trabalha para que seja. Quem sabe legal. Aparece um Tony Stark aí também, é verdade. Né? Já tem o Elon Musk aí, mas... Doutor, e assim, e até para a gente... Até algumas últimas considerações. Para quem quer investir em uma longevidade saudável, né? Que conselhos você daria em termos de saúde e estilo de vida para que ela possa ter aí tempo de vida maior? Eu acho que a resposta é muito simples, né? Alimentação, exercício físico são pilares, assim. E se a gente for pensar nesses fatores como o fator ambiental, que é o que dá pra gente tentar controlar, né? Esses são os mais importantes. E é claro que o sono vai entrar junto nesse pacote, né? Interessante. E até em uma... de forma bastante... Eu tô com uma palavra em inglês aqui na cabeça, que é o interplay, né? Que é o triângulo ali entre o sono, o exercício físico e a alimentação. Porque esses 3 vértices vão impactar o quê? No nosso metabolismo, que a gente já citou aqui. E ele é o que vai fazer com que a gente envelheça de forma mais saudável ou não. Então, se os genes, a gente já nasce com eles e não tem como mudar, a gente vai nascer dessa forma, geneticamente falando. Essa é a única herança que você não pode... Assim. Exatamente. A gente não tem como mudar. É aceitar que a gente tem esse alto risco ou não para essas doenças. O ambiente tem. Claro que, mais uma vez, a gente não tem o controle sobre tudo. Certo, mas perfeito. No que dá para controlar é correr atrás desde agora, né? É isso. Não é esperar a bomba estourar e falar, eu devia ter comido menos doce. Isso é no meu caso, né? Que eu como muito doce. Minha culpa. Eu devia ter... Não! Eu, nos meus 35 anos, minha idade aqui revelando, já tenho que pensar, né? Quais são os riscos altos que eu tenho para eu envelhecer de forma mais saudável. Sim. E isso é responsabilidade minha. De cada um. Desde agora. Né? É isso. Legal. É o que a gente sempre martela, né? Da tal da negligência, que eu gosto de usar essa palavra demais, né? Que nós não podemos ser negligentes com a nossa saúde, com o nosso aspecto financeiro. Tudo acaba sendo uma negligência, né? E depois você não adianta você culpar o universo, aí você culpa, né, o Senhor, você culpa o pai, mas você culpa todo mundo, o chefe, você culpa o marido, a esposa, culpa todo mundo. Mas você não olha o seu umbigo e fala, olha, eu errei. Calma aí, deixa eu consertar aqui meu erro. Mas a vida é complicada, né, Pablão? Pô, mas, ô Mari, obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo esse bate-papo. É um assunto que nós vamos longe quando fala de genética. Tem algumas outras perguntas que eu vou fazer depois para você aqui nos bastidores. E aí, a gente achando bem interessante, qualquer coisa até compartilhe com o pessoal.
Mas, Mari, obrigado de coração aí pela essa oportunidade, né? A gente sempre agradece tanto cada convidado que vem, né, Leandro? Muito. Que nem a gente reforça, como nós não somos da área, sempre quando tem alguma pessoa que a gente, puxa, você toparia? A pessoa, não, com certeza. Então, até um agradecimento para todos que passaram até Exato. aqui, né? Porque até aquela questão, né? A gente manda o convite para várias pessoas, É. mas muitas olham o nosso perfil e falam, você não tem o tanto de seguidores que eu, né? Tá bom. Aí eu acho a Mari, que é super 10. Super e tá 10, tudo com certo. certeza. Segue a vida. E é isso daí, Mari. Meninos, eu que agradeço. É um prazer, é uma honra para mim participar. Essa iniciativa de vocês é extremamente importante e a minha participação aqui é um privilégio para mim, poder falar do que eu faço. Vocês viram que eu amo o que eu faço, acho que deu para transparecer aqui. E contem comigo sempre para falar de quaisquer outros temas que eu tenha mínimo de capacidade de falar. E é recíproco. O que precisar de nós, estamos aqui. É verdade. Certo, Vinão? Certo, Vini. Menino Gente, caro. obrigado. Quero vocês no próximo episódio. Aí, Obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço. Um abraço. Até tchau, logo. tchau. Tchau, tchau.